Imagine um universo cheio de promessas. Trilhões de estrelas, bilhões de planetas, e ainda assim, nenhum sinal de vida inteligente além da Terra. O silêncio do cosmos é ensurdecedor. A cada ano, nossos telescópios ficam mais poderosos. A cada década enviamos mais sinais, mais sondas, mais perguntas, mas as respostas nunca vêm. Essa ausência levanta uma hipótese sombria. E se houver uma barreira invisível no caminho de toda a civilização, algo que impede que a vida inteligente prospere, viaje entre as estrelas ou sequer sobreviva por muito tempo? Essa ideia é conhecida como o Grande Filtro. O Grande Filtro é um conceito simples e, ao mesmo tempo, profundamente perturbador. Ele propõe que existe um ponto crítico na evolução de toda a civilização, uma etapa praticamente impossível de superar. Um obstáculo que elimina quase todas as espécies antes que possam se tornar interestelares. Essa barreira pode estar em nosso passado ou em nosso futuro. Se estiver atrás de nós, significa que já passamos pela parte mais difícil. Talvez o surgimento da vida seja incrivelmente raro, ou talvez a transição da vida unicelular para multicelular seja o verdadeiro milagre. Nesse caso, estaríamos a salvo. Seríamos uma anomalia cósmica. E o silêncio lá fora? Apenas o eco de mundos que nunca conseguiram chegar até aqui. Mas se o Grande Filtro estiver à nossa frente, então temos um problema. Porque isso significaria que toda civilização que alcança certo nível tecnológico inevitavelmente se destrói. Talvez criem armas demais, talvez destruam seus ecossistemas, ou talvez construam algo que não conseguem controlar, como uma inteligência artificial com objetivos próprios. E então o silêncio cósmico seria, na verdade, um cemitério, um aviso. Cada estrela silenciosa, uma história interrompida. Essa possibilidade muda tudo. Significa que a ausência de vida inteligente no universo não é apenas uma curiosidade, é uma ameaça. Um alerta do que pode acontecer conosco se não formos cuidadosos, se não formos diferentes. Mas por que seria tão difícil ultrapassar essa barreira? Pense em como é frágil a vida em nosso planeta. Uma mudança mínima na atmosfera, um asteroide, uma guerra nuclear, e tudo acaba. Civilizações são temporárias, planetas são instáveis, e o universo é implacável. Talvez a vida seja comum, mas a inteligência rara, e a inteligência está fadada a se autodestruir. Talvez seja por isso que nunca ouvimos ninguém. Todos chegaram perto, todos tentaram, todos falharam, e agora é a nossa vez. Mas e se, em vez de temer o Grande Filtro, pudermos usá-lo como espelho? E se ele não for um obstáculo inevitável, mas um teste, uma escolha? Um momento em que toda civilização precisa decidir o que é e o que quer se tornar. Talvez o verdadeiro filtro não seja externo, mas interno. Não esteja nas estrelas, mas dentro de nós. Em nossa capacidade de cooperar, de compreender, de conter o ego, a ambição, o medo. Talvez seja isso o que separa as espécies passageiras das que alcançam a eternidade. E se o universo espera que ultrapassemos essa etapa antes de nos apresentar ao restante da existência? Talvez por isso ainda não ouvimos ninguém. Talvez todos estejam esperando. Talvez já estejamos sendo observados. Talvez sejamos um experimento, uma civilização em quarentena. Os olhos de outras mentes, invisíveis, nos estudam de longe. Esperam para ver se sobreviveremos ao que outros não conseguiram. Ou talvez o filtro não seja um só, mas vários. Talvez sejam degraus, barreiras sucessivas, algumas naturais, a dificuldade de manter a vida, de evoluir, de formar sociedades estáveis. Outras, sociais, como lidar com poder, com desigualdade, com destruição ambiental. E outras tecnológicas, inteligência artificial, engenharia genética, manipulação climática. Cada passo adiante nos aproxima da grande bifurcação, sobreviver ou desaparecer. A ciência pode nos mostrar os riscos, mas é a consciência que pode nos guiar.
E talvez esse seja o verdadeiro desafio: despertar. Evoluir não apenas tecnologicamente, mas espiritualmente. Desenvolver empatia, sabedoria, responsabilidade. Se falharmos, seremos mais um ponto de silêncio, mais um planeta esquecido. Se vencermos, seremos talvez os primeiros. Os primeiros a quebrar o ciclo, a atravessar o filtro. E o que nos espera do outro lado? Talvez uma galáxia cheia de vozes. Talvez uma comunhão de civilizações que aprenderam a sobreviver sem destruir. Talvez o próximo estágio da existência. Ou talvez apenas mais perguntas. Mas perguntas valem a pena. Porque nos fazem mover, nos fazem crescer. E o universo, tão vasto, pode muito bem ser um convite. Um convite ao desconhecido, ao mistério, à transformação. Quando olhamos para as estrelas, não estamos apenas olhando para fora. Estamos olhando para o futuro. Um futuro que pode ser sombrio ou luminoso. Depende de nós. Se o grande filtro estiver à frente, então o momento é agora. Agora é a hora de agir com consciência, de pensar coletivamente, de proteger a Terra como nossa única nave. Porque pode não haver segunda chance. E se um dia conseguirmos, se nos tornarmos interestelares, sábios, duradouros, então talvez sejamos nós a enviar sinais. Talvez seremos nós os primeiros a responder ao silêncio. E quando outra civilização perguntar, estamos sozinhos? Que a nossa voz seja a resposta. Você não está sozinho. Nós conseguimos. Você também pode. Mas até lá, até que essa resposta venha, de fora ou de dentro, precisamos continuar. Precisamos continuar buscando, questionando, evoluindo. Porque talvez a própria busca seja parte do filtro. Talvez o que nos salve seja justamente isso: nunca desistir da pergunta. O silêncio do universo não precisa ser um castigo. Ele pode ser o espaço necessário para que nossa própria voz cresça, para que sejamos mais do que uma espécie em ruínas, para que sejamos guardiões da consciência, mensageiros da vida. E se ninguém vier, que sejamos nós a ir, que sejamos os primeiros, que levemos adiante a centelha que acendeu neste canto remoto do cosmos, que não deixemos que a ignorância, o medo ou o ego apaguem essa chama antes da hora. O universo não promete respostas, mas oferece possibilidades, e entre todas elas, talvez a mais poderosa seja essa, a de sermos nós mesmos a diferença, a exceção, o milagre raro que sobrevive, que aprende, que cuida, que permanece. Porque no fim, talvez o grande filtro não seja uma parede, mas um espelho que pergunta, em silêncio: vocês estão prontos para continuar? E cabe a nós decidir a resposta. Se somos mesmo os únicos, que sejamos dignos desse papel. Se não somos, que estejamos prontos para encontrar os outros. Mas antes disso, precisamos encontrar a nós mesmos. E quem sabe, no fim de tudo, quando alguém muito longe ouvir nossa história, eles digam: eles conseguiram, contra todas as probabilidades. Eles conseguiram. E que nesse dia, o universo deixe de ser silêncio e se torne diálogo. Até lá, seguimos. Pequenos, frágeis, imperfeitos, mas conscientes. E só isso já é um começo. Talvez o maior passo não seja o tecnológico, mas o moral. Não é construir naves, mas construir valores. Não é escapar da Terra, mas aprender a viver nela. Porque o futuro interestelar começa aqui, com cada escolha, com cada ato de empatia, com cada tentativa de entendimento entre povos, entre culturas, entre ideias. O grande filtro pode estar à frente, mas ele não é uma sentença. Ele é um desafio, um teste silencioso. E a forma como lidamos com ele pode determinar não só o nosso destino, mas o destino de tudo aquilo que conhecemos. Imagine que somos o único planeta com vida inteligente. O único ponto azul onde a consciência floresceu. Isso nos dá medo, mas também uma missão.
Uma responsabilidade que transcende fronteiras, religiões e ideologias. Porque não somos apenas cidadãos de países, somos viajantes da galáxia, seres cósmicos em fase de aprendizado. E mesmo que o universo permaneça mudo, mesmo que jamais recebamos um sinal, que jamais vejamos uma nave ou escutemos uma palavra vinda das estrelas, isso não diminui nossa busca. Pelo contrário, isso a torna ainda mais necessária, ainda mais bela. Porque ao buscar o outro, encontramos a nós mesmos. E ao enfrentar o silêncio, descobrimos que temos uma voz. Uma voz frágil, sim, mas viva. Uma voz que pode atravessar eras, saltar estrelas, tocar corações ainda não nascidos. O futuro não está escrito, mas está aberto. E talvez, apenas talvez, ele comece com essa pergunta: estamos prontos para sobreviver ao grande filtro? E se tudo isso for apenas o começo, então que seja o melhor começo que o universo já viu,